E aí, está ligado nas principais tentativas de golpe ou golpes que deram certo na história do Brasil? Se não, vem comigo depois da vinheta. Fala, sua louca, seu louco! Prof. André do História em Casa nessa ondinha do saber, porque justamente hoje a gente vai aí de história, mas antes de continuar, é claro, já dá aquele like esperto aí, se inscreve no canal se não é inscrito ainda, segue a gente também lá, ativa o sininho também, segue a gente lá no Instagram, no Facebook do Prof. André História em Casa aí, no Spotify, na Twitch, tudo aí, né? Porque hoje a gente vai falar de história justamente para comentar aí se você já tá ligado nas principais aí tentativas de golpe que ocorreram na história do Brasil, se você aí de repente estava no Brasil por esses dias e também, é claro, tem um pouco de senso crítico ou prestou atenção em alguma aula de história boa, você tá ligado aí que a referência aqui é, claro, a esse que o pessoal tá chamando, sei lá, Capitólio Brasileiro, ou de repente aí uma, sei lá, idosociata golpista, ou apesar aí da dificuldade, né, legal aí, mas atos terroristas, como foram também, né? O que aconteceram aí no dia 8 de janeiro de 2023. Para você aí que, né, tá no tempo normal aqui do vídeo, né? Estamos hoje no dia 24 de janeiro de 2023. Para você, de repente, que tá no futuro assistindo esse filme aí, toma cuidado que tem um robô atrás de você aí com um laser tentando te pegar. Tô brincando, mas vamos falar na verdade então das principais tentativas de golpe ou golpe que rolaram na história do Brasil. Começando aqui pelo primeiro golpe que já rolou na história do Brasil independente, é claro, né? Estamos pegando então do primeiro reinado em diante, o episódio que ficou conhecido como a Noite da Agonia, que ocorreu em 1823, quando Dom Pedro I justamente fechou lá o prédio da Assembleia Nacional Constituinte, né? Os deputados estavam organizando o texto do projeto constitucional, que por sinal ficou conhecido como a Constituição da Mandioca, né? Que na verdade aí estabeleceria a participação política censitária com aí, né, o levantamento da fortuna da pessoa para ver se ela tinha lá uma fortuna equivalente a tantos alqueires de mandioca plantado para ele poder votar ou se candidatar. Dom Pedro I não tinha, né, o problema dele não era com a participação política censitária, mas o problema maior foi com a possibilidade de limitar os poderes dele através dessa Constituição. Por isso, Dom Pedro foi lá, fechou a Assembleia Constituinte, mandou o exército invadir a Assembleia Constituinte, travou praticamente, né, todos os trabalhos aí da Assembleia e com isso aí na sequência ele outorgou, para quem não sabe, né, impôs uma Constituição, que é a primeira Constituição do Brasil, a Constituição de 1824, aquela que lhe deu lá o poder moderador, né? Lembra que eram 4 poderes aí, sem falar também de que o Brasil nesse momento não era um Estado laico. Se é que o que a gente vive hoje é um Estado laico, aí não tenho muita certeza, mas vamos lá. Lembrando que ainda no primeiro, ou melhor, né, no período do reinado ainda, temos na verdade no finalzinho lá do período regencial, o golpe ficou conhecido como golpe da maioridade, justamente em 1840, aí esse golpe que colocou no poder ninguém mais, ninguém menos que o nosso amigo aí, justamente o Pedrinho, né, se você lembra, o Pedrinho, Little Peter aí, com apenas seus 15 anos incompletos, né, que nós temos aí justamente essa ideia de que ele, um molequinho aí que assumiu o poder através de um golpe, porque na verdade deveria ser esperada aí a maioridade dele até 1843, e aí por uma série de movimentação lá do Partido Liberal, do Partido Conservador, basicamente há uma mudança aí golpista para provar, né, a maioridade do Dom Pedro II antes do tempo ele subiu ao poder. E o Dom Pedro II, que é uma figura muito interessante, afinal de contas a gente conhece ele ou criança assumindo o poder, ou já idoso parecido com Papai Noel aí, ou sei lá, a versão Karl Marx, não sei, também um pouco mais penteado aí, mas esse Dom Pedro II, que basicamente, né, a gente não conhece muito a história dele jovem, porque só vê a cara dele aí criança ou velho, é bom lembrar que ele também acabou sofrendo um golpe, por sinal, o golpe aí de 15 de novembro de 1889, se você não lembra, o golpe aí que levou à proclamação da República, golpe esse, por sinal, liderado justamente por quem?
pelos militares. Olha que coisa aí, né? Militares, então, que tomaram poder, militares que desejavam mais participação na política, muitos envolvidos aí não só com o republicanismo, mas também com as ideias do positivismo, né? Então, aquela concepção de que os militares também que deveriam estar no poder para garantir aí o funcionamento de uma república. E lembrando aí justamente golpe esse que colocou no poder, por sinal, os dois primeiros, né, presidente e vice, por sinal, o primeiro presidente aí, Marechal Deodoro da Fonseca, e o vice-presidente dele também, marechal militar, que é o Floriano Peixoto, ou como eu gosto de brincar aí também, o marechal Florioto Peixano. E você não sabe mais como é que é o nome dele, se é o marechal Floriano Peixoto, que é o verdadeiro, ou se é o marechal Florioto Peixano, que eu estou brincando aqui para vocês. Mas lembra então que a eleição desses dois aí justamente inaugurou o primeiro período da história republicana brasileira, chamado de República da Espada, justamente porque tem militares no poder, também chamado de República dos Marechais, que eram dois marechais, e lembrando então que o golpe republicano de 15 de novembro de 1889, apesar de contar sim com o apoio de cafeicultores, de civis, né, de oligarquias lá paulistas, por exemplo, como os cafeicultores, basicamente foi um golpe desenvolvido pelos militares. Então olha que coisa, que a história da República no Brasil é justamente a história dos militares tentando assumir o poder. E se você acompanhar aí, você vai ver que realmente por várias vezes os militares estiveram presentes em tentativas de golpe, quando não em golpes bem-sucedidos e quando não 21 anos no poder. Mas vamos lá. Nós temos aí na presidência do Deodoro da Fonseca, o Deodoro que ele acabou fechando o Congresso em 1891 e que nesse contexto pode falar que isso foi um golpe aí que ele fez. Afinal de contas, né, ao fechar o poder legislativo, ele deu um golpe aí num dos poderes. Então, pode ser, então, para nós já, né, um golpe aí já que se desenvolveu no governo do Deodoro da Fonseca. E lembrando que ele também acabou sofrendo uma tentativa de golpe que vem da Marinha, que basicamente é a Revolta da Armada em 1891, a primeira revolta da Armada, que vai ter uma segunda lá no governo do Floriano Peixoto, mas que é quando então os militares da Marinha tentam pressionar o Deodoro da Fonseca a sair do poder, porque ele se mostrou um cara inconstitucional, fechando lá o Congresso. E nós temos também interessante que, na sequência, né, o Deodoro da Fonseca ele vai renunciar e quem vai assumir o poder é o Floriano Peixoto. E o Floriano, continuando no poder, ele continuou no poder a partir de 1891, na verdade, uma situação também golpista, porque se for ver, Floriano não poderia completar o mandato do Deodoro, coisa que ele fez. Na verdade, segundo a Constituição, nesse momento, como o Deodoro não tinha cumprido aí metade do mandato, o vice, o Floriano, só poderia assumir para convocar novas eleições. E o Floriano não fez isso. Ele assumiu o poder e continuou o mandato do Deodoro sem problema nenhum. Foi até 1894, por sinal conhecido aí como Marechal de Ferro, porque com mãos de ferro ele controlou as oposições ao governo dele aí. Por sinal, oposições que vêm também da Marinha. É o caso da Revolta da Armada II, o Regresso Sangrento, que acontece em 1894, quando a Marinha, chamada da Armada, aí, também lá como na primeira, ameaçou e chegou a bombardear a capital federal, que no caso era a cidade do Rio de Janeiro nesse momento. Está aí para você também, né? A Revolta da Armada aí contra o Floriano Peixoto, é uma das marcas importantes lá do livro Triste Fim de Policarpo Quaresma, de Lima Barreto. Vê se eu falei certo aí, escreve nos comentários se você já leu o livro também. E é claro, lembrando que o Floriano Peixoto, né, apesar de resistir, apesar do Rio de Janeiro ser bombardeado, tivemos lá fundamento de navios e tudo mais, ele acabou, né, aceitando aí deixar o poder. Na verdade, ele convoca novas eleições essas vencidas lá pelo Prudente de Moraes, que é o primeiro presidente civil e paulista da história do Brasil. E por falar aí, né, na eleição dele, que inaugura a República Oligárquica, dentro ainda lá do período chamado de República Velha, nós temos aí tentativas de golpe, e note que eu não estou colocando aqui, é claro, canudos, contestados, movimentos sociais, que não são, né, no caso, tentativas de golpe, mas os levantes tenentistas que vão acontecer em 1922 e 1924. Lembrando aí o levante tenentista em 1922, também conhecido lá como Levante do Forte Copacabana, ou também aí como está nessa foto, né, o episódio lá conhecido como episódio dos 18 do Forte, como terminou lá o levante tenentista em 1922. Lembrando, tenentistas são justamente jovens oficiais do Exército, na sua maioria da patente de tenentes,
que tentavam moralizar a vida política nacional. Isso indo contra lá a questão do voto, né, aberto, que permitia justamente o voto de cabresto, as fraudes eleitorais lá também. E o levante tenentista que acontece em 1924, em São Paulo e no Rio Grande do Sul, né, 2 focos de levantes tenentistas em 1924. Por sinal, desses levantes tenentistas em São Paulo e no Rio Grande do Sul, em 1924, vai se originar a famosa aí, Coluna Prestes, que foi liderado por Luiz Carlos Prestes e que percorreu o interior do Brasil aí em 1 ano e meio, tentando também no interior do Brasil derrubar o domínio oligárquico lá. Não coloquei aqui, mas a Coluna Prestes pode ser vista também como, né, talvez um movimento golpista, né, revolucionário, ou, né, no caso, revoltoso aí desses jovens oficiais. Mas mais para frente nós temos a Revolução de 1930, que justamente coloca um fim à República Oligárquica, a República do Café com Leite, com a ascensão lá do Getúlio Vargas ao poder, Getúlio Vargas que sobe ao poder com o apoio dos tenentistas, Getúlio Vargas que vai, é claro, aí representar a oligarquia gaúcha, mas que vai trazer muita mudança, principalmente com, né, o aspecto do populismo, com as leis trabalhistas. É claro que, infelizmente, ele vai ser basicamente mais ditador do que um governante democrático, mas é bom lembrar que a Revolução de 30, sim, ela é um golpe, por sinal um golpe que deu muito certo aí, inaugurando a Era Vargas de 1930 a 1945 aí. Por sinal, logo depois aí que o Vargas, né, toma o poder, pela Revolução de 30, ocorre a Revolução Constitucionalista de 1932, em São Paulo, que justamente foi uma tentativa, queira ou não, né, golpista aí, de tirar o Vargas do poder, né, de então fazer com que esse ditador aí, que era o Vargas nesse momento, fosse retirado do poder, e os paulistas aí, basicamente, né, durante alguns meses, uns 3 meses aí, de 1932, eles criaram um outro país, tanto que pode falar que a Revolução Constitucionalista de 32, ela foi tipo a Guerra Civil, a Guerra da Secessão, que o Brasil aí, né, não teve, a exemplo lá dos Estados Unidos. Mas lembrando que um pouquinho depois aí, né, nós tivemos no governo constitucional de Vargas a intentona comunista. Nota essa palavra, intentona, quer dizer intenção, né, a tentativa então comunista de tomar o poder em 1935, justamente aí com a liderança, né, de Luiz Carlos Prestes. Para quem acompanhou aí, não só nós tivemos, né, a figura do Luiz Carlos Prestes, mas a figura também da Olga Benário Prestes, né, que acabou se tornando a mulher dele, também muito relevante, mas está aí o Prestes, né, no seu julgamento. Então, a intentona comunista, que foi uma tentativa comunista de tomar o poder em 1935 e foi debelada lá pelo Vargas. Vargas, que por sinal se aproveitou aí da intentona comunista para explorar o medo, né, dos brasileiros em relação ao comunismo, e aí vai desenvolver o golpe do Estado Novo em 1937. Por sinal, golpe esse que foi motivado por um documento aí forjado por integralistas que ficou conhecido lá como Plano Cohen. Esse Plano Cohen, que está aí, ó, as instruções do Comintern para a ação dos seus agentes contra o Brasil. O tenebroso plano foi apreendido pelo Estado-Maior do Exército, justamente, né, o que teria sido, então, segundo Vargas, aí, o chamado Plano Cohen, um plano aí de um novo levante comunista para tomar o poder, organizado por um comunista chamado Cohen, que ninguém sabe quem era, acho que nem ele sabe quem ele era, porque ele não existe. Lembre que esse Plano Cohen, na verdade, era um plano forjado por integralistas para dar justamente para o Vargas o argumento que ele precisava para dar o golpe do Estado Novo. Mas o Vargas aí, né, que então já começa o Estado Novo, que é o governo ditatorial dele, outorgando a Constituição, que ficou conhecida lá como a Polaca, a Constituição de 1937, Constituição essa que, entre outras medidas, né, limitadoras da democracia, extinguiu os partidos políticos, por sinal, inclusive até o Partido Integralista, os integralistas que achavam que subiriam ao poder com Vargas. E os integralistas, que eram basicamente os fascistas brasileiros aí, né, vão tentar tomar o poder, descontentes por não terem, né, sido chamados ao poder com Vargas, por não poderem existir como partido. Os integralistas, então, basicamente também tentam tomar o poder, agora em 1938, por isso a intentona de intenção, tentativa, né, integralista de tomar o poder. Tá aí para você, apesar da imagem estar em preto e branco, tá aí esses galinhas verdes, né, esses fascistinhas brasileiros aí, que tinham, por sinal, como lema, Deus, Pátria e Família. Tá ligado?
Você já ouviu isso aí em algum lugar? Mas não vão falar nada. Mas tá aí para você então também, né? Esses aí que tomaram as ruas aí na década de 1930, durante o governo constitucional do Vargas, né? Justamente aí com essa figura do Plínio Salgado, né? Jornalista, intelectual que está aparecendo aí para você, mas está ligado que o Plínio Salgado não era bem um doce de pessoa, né? Mas você aí que está rindo desvairadamente, vamos continuar aqui porque a gente tem justamente na sequência mais um golpe que foi o golpe contra o Vargas, a deposição do Vargas aí que aconteceu em 1945. Vargas que basicamente não dava, né, indicações que ele ia deixar o poder, mesmo tendo convocado eleições lá, mesmo ele mesmo não saindo candidato, ele apoiando o candidato lá que era, né, o general Eurico Gaspar Dutra, o ministro da Guerra do Vargas, o movimento lá chamado do queremismo, que queria o Vargas continuando no poder, né, de forma democrática, de forma constitucional, foi visto como uma tentativa de golpe por setores conservadores, né? Achavam que o Vargas estava fazendo um novo plano Cohen lá e por isso que o queremismo levou aí os setores conservadores a pressionarem ministros militares para o Vargas ser deposto. Em 1945, Vargas é deposto, então, pela alta cúpula do Exército e da Marinha e da Aeronáutica. E se você não percebeu, olha os militares aí de novo, hein? Bom, mas está aí o Vargas, então, lembrando, deposto em 1945, está aí, ó, renunciou o presidente Getúlio Vargas, reunião dos generais com a presença do brigadeiro Eduardo Gomes e do general Dutra, uma proclamação do general Góes Monteiro assumirá a chefia do governo o ministro José Linhares, até por sinal porque o Vargas não tinha vice-presidente nesse momento, devido à Constituição polaca. Mas lembrando que em 1954 ocorre o suicídio de Vargas, aí você vira e fala, pera lá, prof. André, você está falando que o suicídio de Vargas foi aí uma tentativa de golpe? Não, não é isso que eu estou falando, por favor. Mas, na verdade, para alguns aí, né, historiadores e tal, e para o pessoal, né, da UDN, da União Democrática Nacional, que era opositor ao Vargas, a tentativa aí, né, ou melhor, o suicídio do Vargas teria sido uma tentativa mais ou menos do último grande ato político dele meio que preparar o caminho para políticos do tipo dele, né, populistas e tal, serem eleitos. Então, para alguns, não estou colocando que o suicídio do Vargas foi uma tentativa de golpe, mas que o suicídio dele vai levar a um processo que vai gerar uma tentativa de golpe. Por sinal, os setores conservadores, a UDN, não queriam que as eleições acontecessem, que iriam acontecer em 1955, acontecessem após o suicídio de Vargas, porque achavam que a população poderia votar sensibilizada pela morte do Vargas e votar em candidatos parecidos com ele. E é aí que nós temos. Após o suicídio de Vargas, há uma tentativa de golpe. Primeiro foi para tentar melar as eleições, para não deixar elas acontecerem. Mas segundo aí mesmo a tentativa de golpe, foi a tentativa de impedir a posse dos candidatos a presidente e vice-eleitos. No caso, Juscelino Kubitschek eleito como presidente pelo PSD e o vice dele eleito, João Goulart, pelo PTB, que basicamente era um novo Getúlio Vargas. Lembrando que essa tentativa de golpe envolveu aí as figuras do vice de Vargas, Café Filho, que se afastou do poder por problemas de saúde, falou que estava passando mal lá do coração, e aí quem assume o poder é, na verdade, o presidente da Câmara dos Deputados, o Carlos Luz, que justamente com uma outra figura extremamente golpista, que era o jornalista lá e político já, né, Carlos Lacerda, principal opositor do Vargas, eles tentam um golpe para justamente impedir, aí, tentar impedir a posse do João Goulart, e, né, do Juscelino Kubitschek, do JK e do João Goulart. Lembrando que essa tentativa de golpe ela é frustrada justamente por conta de um contragolpe, ou pode-se falar aí um golpe preventivo. Por sinal, um golpe desenvolvido por um militar. No caso aí, pelo, né, general Henrique Teixeira Lott, justamente um legalista, né? Tem militar legalista, por favor, mas lembrando que esse legalista do general Lott aí, defensor da lei, defensor da Constituição, ser cumprida, ou seja, envolvendo a posse dos dois eleitos. General Lott, então, dá um contragolpe para evitar o golpe, lembra que ele retira o Carlos Luz do poder, impede a volta do Café Filho e acaba empossando um terceiro presidente, que é o presidente do Senado, Nereu Ramos. Presidente esse que então garante a posse do JK, do Juscelino Kubitschek e do João Goulart.
Um pouco mais para frente temos uma outra situação parecida também com uma tentativa de golpe, que foi a renúncia de Jânio Quadros em 1961. Lembra Jânio Quadros, um presidente aí meio confuso às vezes, mas aquele famoso lá, o presidente da vassourinha, varre, varre, vassourinha, deve estar ligado aí. Ele então renunciou, né? Depois aí de acho que 7 meses de governo dele aí, nós temos aí essa tentativa de renúncia que para muitos historiadores seria aí uma forma dele aumentar os poderes dele, né? Com setores conservadores tentando impedir a posse do vice dele, que era o João Goulart, ou chamado Jango, né, que era visto por muitos setores aí como comunista. Então, apesar de Jânio Quadros morrer negando que foi uma tentativa de golpe, a renúncia, né, a tentativa, né, ou melhor, a renúncia dele foi uma tentativa de golpe, sim, né, que não deu certo. Mas o que é interessante é que a própria posse do João Goulart, né, após a renúncia do Jânio Quadros, não que a posse dele foi uma tentativa de golpe, mas tentaram um golpe ao impedir a posse dele, falando que ele era justamente comunista. Lembrando que João Goulart, então, por conta dessa situação aí, acabou sendo empossado como presidente, mas num regime parlamentarista. A ideia foi, os setores conservadores falaram, ele pode assumir o poder desde que ele não tenha poderes mesmo práticos nas mãos. Por isso que ele governa numa fase parlamentarista, em que quem governa é o primeiro-ministro, na verdade, e uma segunda fase que nós temos com o plebiscito e a população pede a volta justamente, né, vota lá maciçamente pela volta do presidencialismo. Por sinal, João Goulart, que na sua fase presidencialista se aproximou demais lá, né, dos setores populares, setores de base, e até envolvendo, né, a possibilidade de aprovar as reformas de base, e por conta disso ele acabou sofrendo um golpe, se você preferir chamar de civil-militar ou só golpe militar, de 1964, tudo bem, mas chamar de revolução ou de movimento de 1964, aí você está cometendo um erro muito grande, porque na verdade foi um golpe sim. João Goulart não tinha nenhum motivo legal aí para retirar o João Goulart do poder, por isso foi um golpe. Por sinal, um golpe civil-militar, né? Um golpe militar apoiado amplamente aí por setores conservadores, por governadores, por também prefeitos, vereadores e tal, empresários, né? E que levou aí os militares a mais de 21 anos aí, né? 21 anos no poder, de 1964 a 1985. Lembrando que tivemos aí a eleição de Tancredo Neves que acabou adoecendo antes da posse, e quem acaba sendo empossado é o vice dele, José Sarney, em 1985. O que é interessante é que a posse do José Sarney, se for ver, era ilegal. Na verdade, o que deveria acontecer seriam novas eleições, porque o Tancredo Neves acabou morrendo aí, né? Mas os militares optaram então por empossar logo o José Sarney, sendo que na verdade deveria ser empossado de imediato ali Ulisses Guimarães, o presidente, né, da Câmara dos Deputados, e aí novas eleições serem organizadas. A posse do José Sarney é também, queira ou não, um golpe. E também para você, não sei o que você considera, mas o impeachment da Dilma, né, Dilma, guerreira da pátria brasileira, em 2016 aí, o impeachment dela, sim, apesar de ter transcorrido como impeachment, foi visto aí por muitos setores, é interpretado como um golpe, na verdade, né, porque as acusações aí de pedaladas fiscais e tal, que levaram ao impeachment dela, na verdade, outros presidentes tinham feito a mesma coisa, né, por cima aqui só para falar, mas essa situação dela não ter aí uma base política que lhe garantisse, né, a presença no poder, e por isso que ela sofre esse impeachment aí, que na verdade, né, teria sido uma situação não muito bem embasada, assim, digamos assim, meio uma perseguição aí que talvez não tenha um fundo muito legal, né? Bom, mas para você que está acompanhando a história do Brasil recente, talvez você tenha visto uma nova tentativa de golpe, que foi justamente um golpe eleitoral, né? Que seria essa ideia de desacreditar as urnas eletrônicas, desacreditar não só, né, o processo eleitoral no Brasil, mas desacreditar também o Tribunal Superior Eleitoral e desacreditar, olha que coisa, os resultados das eleições. Lembra que sim, a gente pode falar até de uma tentativa de golpe, né, por várias medidas que foram desenvolvidas pelo até então governo na época, né, das eleições lá, até tentando impedir a circulação de possíveis eleitores de adversários do governo anterior, né? E esse golpe eleitoral que acabou, é claro, cada vez mais fomentando movimentos aí, não só como, né, tentativas de golpe que envolviam aquelas pessoas na frente lá de quartéis
se colocando contra o resultado das eleições, e é claro, essa que foi aí, não sei, né, se pode falar justamente responsabilizada totalmente, né, o incentivo dessa figura aí abjeta e tal, mas a questão justamente dessa, não sei se um Walking Dead aí brasileiro, um Capitólio brasileiro, né, desses golpistas, talvez a questão legal não posso colocar aí terroristas, mas, né, realmente aí foi uma tentativa de golpe, a não ser que você estivesse lá, você talvez ache que não tenha sido uma tentativa de golpe. Mas foi uma tentativa de golpe, sim, e esse foi o meu rápido comentário aqui. Passei assim, sem muita profundidade, é claro, sobre as principais tentativas de golpes e golpes que aconteceram na história do Brasil. Mas é isso aí, espero que você tenha gostado do vídeo. E se não deu like ainda, ou não se inscreveu, ou não ativou o sininho, faça isso agora aí. Estamos precisando aí de uma força aí no canal, o canal que voltou com tudo agora aí. Então não percam o vídeo e espero você aí na próxima, né, vez que eu gravar. Então, na próxima vez aí que tiver, né? E se você está no futuro de novo, dá uma olhada aí atrás se não tem um robô aí com um laser tirando você. Falou, valeu, até a próxima.